Olá, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para a gente mergulhar no livro de Provérbios. Hoje, 15 de janeiro de 2023. E eu convido então você para essa jornada espetacular. Agora, o capítulo 15 de Provérbios, ele, como a gente já sabe, ele é uma coxa de retalhos. Então, eu quero pensar aqui um tema que eu julgo assim muito importante, muito relevante nesse momento. Eu vou ficar aqui, vou pensar aqui 6 versículos. Eu vou ficar aqui com de número 1, que diz o seguinte: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Versículo 2: as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. Versículo 4: as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a qualquer um. O versículo de número 7: quando os sábios falam, eles espalham o conhecimento, mas isso não acontece com todos os tolos. Versículo número 18: a pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. E o versículo de número 23 diz o seguinte: saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. E o versículo de número 28, que diz o seguinte: as pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo. Porém, as suas palavras causam problemas. Bom, pensando nisso aqui, eu gostaria de começar esse vídeo falando de uma reportagem que eu vi, na verdade um documentário que eu vi da vida selvagem pela Discovery Channel. E um fotógrafo inglês especialista em vida selvagem, e ele resolveu então fotografar um rinoceronte. E vocês sabem muito bem que o rinoceronte é um animal gigantesco. É um animal que tem 1,90 m de altura. Ele tem entre 3,70 metros a 4 metros de tamanho do chifre ao rabo, e ele pesa em torno de 2.300 quilos, o macho. Então é uma verdadeira arma de guerra, é um tanque. E para complicar ainda a situação, é que o rinoceronte ele tem pouca visão e a audição também é meio complicada, só que tem um fator complicador. O rinoceronte ele é temperamental, ele é extremamente agressivo. Agora você imagina essa situação, esse tanque de guerra aqui, se ele se dispuser contra você. Então esse fotógrafo resolveu então fotografar um rinoceronte macho no seu habitat natural. E ele se aproximou muito desse animal. E de repente o rinoceronte percebeu aquela presença humana ali, indesejável, né? E já começou a bufar, começou a ficar ali com raiva, começou a ficar incomodado com aquela presença. E aquele fotógrafo, sendo ali experiente na vida selvagem e conhecendo muito bem a natureza e o comportamento do rinoceronte, ele pegou de maneira muito tranquila, ele pegou todo o seu equipamento e colocou no chão, e o rinoceronte ali, né, já meio que incomodado com aquela situação, e os colegas de trabalho ali do fotógrafo ali no jipe, atrás das árvores ali, já prontos para agir para qualquer eventualidade, né? E aquele fotógrafo então deixou calmamente a sua máquina, a sua filmagem, enfim, seu equipamento de trabalho, deixou ali, e ele se afastou tentando buscar um refúgio em uma árvore próxima ali. Mas quando ele percebe, era uma árvore
muito pequena, um arbusto apenas, e não tinha como escapar da fúria, ou da possível fúria, ou do possível ataque daquele rinoceronte. Ele então, o que ele fez? Ele estatelou ali, ele ficou paradinho, ficou estátua, imóvel, né, enquanto aquele rinoceronte ficava ali, andando para lá, para cá, e parece que tentando ali um ataque e dando evasão à sua fúria, e aquele repórter ficou ali estátua, durinho. E na medida em que o rinoceronte se movimentava, ele se aproximando, né? E o fotógrafo ali imóvel. E o rinoceronte andando para lá, para cá, e se aproximando a passos curtos, né? Naquela movimentação, e organizando ali um ataque. E de repente o repórter toma uma atitude emergencial, mas muito prática, muito funcional e cheia de sucesso. Ele então fez exatamente o seguinte. Quando ele faz esse gesto, essa atitude, o rinoceronte ele assusta e sai em disparada daquela situação. Observe aqui o seguinte: o que nós encontramos nesse texto que nós acabamos de ler? O rei Salomão diz o seguinte: a resposta branda, ela acalma a ira, mas a palavra dura aumenta a raiva. Qual é a mensagem que a palavra de Deus traz aqui para mim e para você? É a necessidade que tem de pessoas que sejam capazes de dominar uma situação aparentemente fora de controle. Então, nós precisamos muito de ter essa capacidade para controlar uma situação que está aparentemente sem controle e extremamente agressiva. A palavra delicada, a palavra branda, a resposta branda, ela acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Então, entre você controlar uma situação ou você aumentar a tensão e a possibilidade de uma agressão e de violência é muito grande. Então, o que nós encontramos aqui nesse texto é a necessidade de pessoas que sejam capazes de dominar, de controlar uma situação aparentemente fora do controle. E aí você pode dizer o seguinte: pastor, como é que a gente pode agir desse modo? Então, eu encontro assim, por exemplo, na palavra de Deus, no livro de Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 1, no verso 19, diz o seguinte: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, é um princípio de que nós precisamos ter controle, ter domínio. E você é uma pessoa que Deus chama para exercer um domínio, um controle numa situação que esteja aparentemente fora do controle. Então, desejo que você seja essa pessoa, usada pelo poder do Espírito Santo para colocar ordem numa situação extremamente difícil e delicada, que pode acontecer na sua casa, num ambiente de trabalho, ou até mesmo fora desses dois ambientes. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado porque a Tua palavra é poderosa e ela mostra para nós aquilo que nós precisamos ter na nossa vida. A capacidade para controlar situações que estão fora do controle. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Um forte abraço.